Hoje, 24º dia em Santa Convocação, nós começamos no dia 8 de março e nós vamos até o dia 15 de abril. E hoje é o 26º culto. E nós vamos trabalhar na mensagem de hoje, no milagre da transfiguração. Tudo vem por meio de Cristo. Tudo vem por meio de Cristo. E nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, ele tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, a aparência do seu rosto transfigurou-se, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. E eis que falavam com ele 2 homens, os quais eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E estando ele ainda falando isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, tiveram temor. E veio uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não disseram a ninguém nada do que tinham visto. Senhor, é uma palavra gloriosa, de poder, é um evento miraculoso, unindo 3 pessoas distintas, cada uma delas que havia cumprido o seu papel, e o Messias ainda tinha que passar pelo Calvário, ser crucificado e morrer. E aqui nós vemos, Senhor Deus, a perpetuação da vida na alma. Aprendemos muitas coisas na tua palavra com relação a várias questões que é dúvida de tantas pessoas, mas que a tua palavra cristalina, reluzente e maravilhosa nos mostra a grandeza do teu poder e descortina mistérios.
nós te louvamos por termos a oportunidade de estarmos vendo pela palavra e crendo na palavra deste milagre espetacular que faz toda a diferença na história. Eu oro agradecido que sou, no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, Lucas começa aqui o seu relato dizendo 8 dias depois. Tanto Mateus quanto Marcos fala acerca de 6 dias depois. E não há nenhuma diferença daquilo que está sendo contado. Como essas questões são sequenciais, depois de que há uma confissão de fé de Pedro acerca de Jesus Cristo, que ficou marcado, Mateus capítulo 16, 16 e 17. Mateus 16, 16 e 17. Olha só. Depois de que? E Simão Pedro respondeu. Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? E aí Pedro vai dizer ao que Jesus lhe afirmou. Ainda eu não terminei o 16, Alex. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que lhe respondeu Jesus: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso não foi revelado por ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Este reconhecimento petrino, deste que é tido como pedra, como duro, ele faz a maior declaração que um homem pode fazer em reconhecimento à divindade, à deidade de Jesus Cristo. E neste texto, em Mateus 16, as pessoas dizem algumas coisas com relação a Jesus Cristo. Uns dizem que é, outros dizem que é. E Jesus sai em direção, e alguns teólogos afirmam ser o Monte Tabor, e outros o Monte Hermon, por descer do monte e ter um percurso pela Galileia. Então aqui há 2 montes que é motivo de estudo dos teólogos. O monte é um lugar onde Jesus refugiava-se para estar em comunhão com o Pai, em oração. E aqui nós vemos 3 personagens, 2 filhos do trovão e um pedra, que está sempre junto com Jesus. Vamos ver Mateus 17:1. Mateus 17:1. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Marcos capítulo 9, versículo 2. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado
diante deles. Lucas 9:8. Nós já lemos, vamos reler. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Aí é como na passagem bíblica diz que Elias veio. E aqui Elias o tibista e Elias o precursor, aquele que veio aplanar o caminho do Senhor. E estes 3 outros eventos em Marcos capítulo 5, 37, esses mesmos 3, que são as 3 testemunhas, e ordenou que a ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Lucas 8:51, são os 3 personagens outra vez, em uma outra situação. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Mateus 26:37. Então, esses 3 personagens levou consigo a Pedro, aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Aí quando o seu suor se tornou em sangue. E Marcos 14:33. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Estes 3 personagens estavam sempre na companhia de Jesus. Eram os mais próximos a Jesus Cristo. E 6 dias depois da confissão do apóstolo Pedro, Jesus sobe ao monte para orar. Isso era comum. Era uma prática que Jesus tinha. Sempre que ele queria ter um descanso, se é que nós podemos dizer descanso, mas uma comunhão mais íntima com o Pai, e aí precisava estar a sós. E é impressionante que nós vemos esses 3 personagens, assim como é falado por Lucas, sempre com sono pesado, sempre dorminhocos, né? Jesus fala para eles uma vez: nem uma hora pudestes vigiar comigo? E eles sobem. Vamos ver a leitura, Alex, em 17 de Mateus, de 1 a 9. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte, e diante deles se transfigurou. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E estando ainda ele falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu a voz, que disse: Este é o meu filho amado, no qual tenho contentamento. A ele escutai. E ouvindo isso, os discípulos caíram sobre os seus rostos e temeram em grande maneira. Então Jesus se aproximou e, tocando, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes mandou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos.
É impressionante nós notarmos aqui, irmãos, da morte de Moisés, que foi o seu corpo escondido pelos anjos, até este evento da transfiguração, são 1.500 anos. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. Moisés não está em carne. Moisés está morto. Mas eu posso dizer para vocês que espiritualmente Moisés está vivo. E há uma dinâmica nos que morrem em Cristo. Não entra lá em Isaías, diz que os justos são arrebatados antes do dia da calamidade, entram nas suas camas e descansam. O fato é de que isso aqui antecede a alguns dias da morte de Jesus. E o assunto que está sendo falado entre os três é acerca do sacrifício da morte expiatória e vicária de Jesus Cristo. Mas o que acontece aqui é que também está Elias, profeta. E aqui há três representações. A primeira delas é a lei. A segunda delas é os profetas. E a ordem profética aqui, ela é distinta. Um da ordem de Levi e outro da ordem de Melquisedeque, que é o próprio Jesus Cristo. 1.500 anos que Moisés havia morrido e estava ali. Então, a vida depois da morte está aqui. Na transfiguração, está Moisés ali conversando com Elias, que não morreu, mas que foi arrebatado. E que está no plano de Deus. E alguns criam, e ainda creem. E Jesus disse, Elias já veio. Nos atos e ações daquele que veio aplainar o caminho, João o Batista, morto por Herodes a pedido da filha de Herodias. Está ali também com o corpo glorificado, Elias. E está Jesus que, vamos usar uma expressão aqui que é tida como espírita, kardecista, e não é, que de fato encarnou-se, se fez carne e habitou entre nós. E está Jesus ali em corpo físico. Em carne. E o rosto de Jesus Cristo passa a transfigurar-se em um esplendor de glória, de brilho, não de uma luz que vem do alto e o ilumina,
mas da luz que é inerente dele, que faz parte dele, que ele é a luz do mundo. E é relatado aqui que o seu rosto reluzia mais do que a luz do sol. E as suas vestes vão se embranquecendo, que Marcos relata de que em lavandeiro algum na face da terra tinha a capacidade de lavar uma roupa e ela ficar no estado que ela ficou. A luz de Cristo resplandecente, brilhando intensamente, na transfiguração de Jesus, fez com que os discípulos, Pedro, André e Tiago, é isso? Pedro, Tiago e João, caíssem com o seu rosto em terra. Não suportaram a glória de Cristo. Cristo tinha tudo, nele estava tudo, e é impressionante que hoje nós temos, já está pronto, o templo em Israel, dos judeus, dos palestinos e dos cristãos. A religião única agora. Pedro disse, façamos 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti. Veio uma névoa reluzente e a voz de Deus, Deus falando. E aqui não é uma teofania, aqui é uma realidade. E aqui nós podemos fazer um paralelo com aquelas nuvens que durante o dia estavam atrás, fazendo sombra. E durante a noite estavam à frente, iluminando. Deus conduzindo o seu povo. E aquele que está na nuvem diz, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Não está aqui a voz de Deus dizendo, porque Pedro está assombrado e não sabe o que está vendo e não entende o que está vendo. A voz, ela não diz, este é Moisés, aquele que esteve comigo lá no monte por 40 dias. A ele ouvi. Deus também não disse, este é Elias, a quem eu arrebatei, aquele que não se dobrou diante de Baal, que disse para mim que só ele tinha ficado, o chefe de todos os profetas, aquele que declarou, mataram os teus profetas e só eu fiquei. A ele ouvi. Eles passaram pela história bíblica, eles têm a sua importância, mas Jesus ainda tem que ir ao Calvário. Jesus ainda tem que ir ao Gólgota. Ele é aquele que tem que ser ouvido, por quê? Porque ele é aquele que vai morrer para salvar todo aquele que nele crê.
É impressionante que se nós usarmos do cristianismo, do catolicismo, Deus não diz aqui lá na nuvem para ouvir a mãe de Jesus. Quem tem que ser ouvido é Jesus. Porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade e porque Jesus é a vida. É Deus dizendo: este é o Salvador. É João 3,16 sendo revelado. É nele que está o meu amor. Um amor amado de tal maneira que a dádiva suprema é entregue como presente para a humanidade, para resgate, para salvação, para a vida. E isso nada mais é do que um milagre. O Salvador que opera a transformação, o novo nascimento, o perdão para os pecados, a vida eterna com Deus. Quando nós vemos aqui a Ele ouvir, porque em nenhum outro nome é dado dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é o meu Filho amado. A Ele o poder e o domínio. É em Jesus. Amados de Jesus Cristo, Moisés, como promulgador da lei, teve a sua importância, mas quem salva é Cristo. Quem liberta é Cristo. Quem permanece é Cristo. Em um abrir e fechar de olhos, passou Moisés. Em um abrir e fechar de olho, passou Elias. Em um abrir e fechar de olho, permaneceu Jesus. Agora não mais com o rosto reluzente. Agora não mais com as vestes brancas. Mas com o seu ser pronto para o sacrifício, para salvar a humanidade. Só Jesus Cristo salva. Em 9:31 de Lucas, 9:31, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Um assunto celestial, glorioso e majestoso e que tinha tempo para acabar. E estes três, até a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, se mantiveram em silêncio. E esperai aqui até que do alto sejais revestidos. Viram, se assombraram e se calaram. E esperaram os acontecimentos. A anterior
a crucificação, 6 dias depois da confissão, 8 dias em Lucas, porque dentro desses 2 dias, esse contexto onde o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vem a confirmação na nuvem. É Deus confirmando. É por isso que disse Jesus: Pedro, não foi carne e nem espírito, foi o meu Pai que te revelou. E aí, Deus mostra para Pedro: este de fato é o meu filho amado. É em Jesus. É por isso que o apóstolo fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, prossigo para o alvo. É Jesus. É aquele que tem o brilho mais forte do que o brilho do sol. É aquele que tem a sua vestidura resplandecente. A resplandecente estrela de Davi. E as pessoas ainda continuam obedecendo a Moisés. As pessoas continuam criando situações, quando que na realidade as pessoas perdem por não ver e perdem por não ouvir os ensinos de Jesus. O maior milagre de todos os milagres que nós vemos é a crucificação. E foi na crucificação que houve a salvação. Todos aqueles outros milagres que aconteceram são significativos, são importantes, mas a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um milagre, e aqui ele está pronto para e eu vou usar uma expressão aqui, espero que você entenda, em nome de Jesus Cristo, está pronto para o abate. Está indo em direção a Jerusalém, está indo para ser crucificado, está para cumprir a sua missão. E ele faz isso de uma forma gloriosa. Este brilho que está no rosto de Jesus Cristo, na sua transfiguração, é o mesmo brilho que está no caminho de Damasco, onde Paulo, perseguindo os cristãos, cai com o rosto em terra e fica cego. O brilho que cega os inimigos, que aterroriza os discípulos, mas é o brilho da luz do mundo. É o brilho de Jesus. É o brilho do seu ministério, é o brilho da sua obra, é o brilho da sua vida, é o brilho do seu sacrifício, é a sua pureza, é a sua santidade, é o seu poder e é a sua humildade. O dono do mundo, o Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós, e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aconteceu tudo aquilo. E a única coisa que ele disse: a ninguém dizeis nada até que eu vá. Este milagre está sendo contado aqui hoje, e tem muitas pessoas que nem têm isso como um milagre. E quando vê sobre a transfiguração, fica sem saber organizar a mente do que entender e crer, porque qual é o simbolismo, qual é o significado, o porquê disso tudo, que só Jesus salva. Porque só Jesus foi aquele que veio, se fez carne, não pecou,
era sujeito ao pecado como nós somos, mas não pecou. Ele podia dizer não, mas ele disse sim, e teve morte, e morte de cruz para quê? Para nos dar a salvação de graça. De graça. É obra de Deus. É o Deus da obra. Humilde, manso, mas cheio de poder e glória. Transfigurou-se e destransfigurou-se. Sua divindade e sua humanidade, sua deidade em um único ser. Espírito e carne. Humilde, santo, justo, obediente até a morte e morte de cruz. Essas questões são questões para nós cairmos com o nosso rosto em terra e temer e tremer, porque deste que falamos, testemunhamos e servirmos é Deus. E você não vê aqui, amados de Jesus Cristo, nenhuma placa de igreja. Você vê um único Deus e um único Salvador. E nós vemos aqui a Trindade. Deus Pai, Deus Filho. E a nuvem representa o Espírito Santo. Um propósito único de tirar você do inferno, de levar você à mesma condição da qual estava Moisés e Elias. Há um outro plano. Há uma outra vida. E é neste outro plano que Deus nos quer levar por seu Filho. Para estarmos neste outro plano, é necessário ouvirmos a Jesus. Crermos em Jesus. Obedecermos a Jesus. Então, Jesus é o único caminho que nos leva para este outro plano, onde está Moisés e Elias. A vida depois da morte. Comprovado biblicamente. Vamos orar? Deus, Pai poderoso, perdão pela limitação, por não termos capacidade intelectiva, por não termos discernimento espiritual mais apurado. Pois este milagre da transfiguração do Senhor não é compreendida a ponto de cairmos com o nosso rosto em terra. De um ato glorioso e majestoso, divino, celeste, santo, puro e com significados preciosos para a nossa vida. Perdoe a nossa pequenez, mas eu quero estar com o Senhor, assim como está Elias.
Eu quero estar com o Senhor, assim como está Moisés. Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo e é poderoso para guardar a minha vida, para guardar a minha alma, para guardar o meu espírito, para estar com o Senhor. Te louvo e exalto o Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém.